Tem salinha, viu, gente, para os seus filhos. Se alguém estiver aqui com... Era isso, do berçário até 12. Vai lá que os professores estão ministrando para eles. Eu moro aqui em Piedade. E sejam bem-vindos. E que eu não possa ser uma pessoa para atrapalhar o mover do Espírito Santo nessa noite. Eu estava pensando do que era... o que é que eu vou ministrar? E eu me dei uma dor de barriga na madrugada. No dia que o pastor falou comigo. Quando eu tentei ligar a luz do corredor, não achava. Quando eu abri a porta, que entrei no banheiro, o Espírito Santo falou para mim: identidade. E eu queria falar para vocês sobre a identidade da igreja. Eu não quero ficar muito preso nesse tema, mas eu queria resgatar em nós a identidade. Eu sei que todos nós temos uma identidade e não vai valer a pena só nós falarmos, eu tenho identidade. E como vamos comprovar essa identidade, né? Você, irmão, já é igreja antes de você nascer. Na barriga da sua mãe, você já tinha a sua identidade estabelecida, as suas digitais. Você já era igreja muito antes de estar aqui, na igreja. Você nasceu para ser igreja. Você nasceu para ter um relacionamento com o Pai. Você nasceu para estar no lugar de oração. Você nasceu para contemplar o Senhor. Essa é a sua identidade. Às vezes nós colocamos limites. Meu limite é quando acabar o louvor, me sentar e não faço mais nada. Meu limite é quando eu chegar na igreja, eu fazer isso. Se alguém falar comigo, passar do meu limite, eu vou para casa. Eu não recebo a palavra. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sempre damos limites. Mas isso não é a identidade da igreja, irmão. Isso não é. Nós fomos chamados para ficar no limite. Nós fomos chamados para romper os limites. As barreiras não podem nos parar. Os obstáculos não podem nos fazer desistir. Nós temos que passar por cima disso. Temos que romper as barreiras. Talvez ficamos pressionados, desistidos, mas eu queria dizer para você: não desista. Não pare. Não olhe para mim. Não olhe para ninguém. Não olhe para quem está do seu lado. Olhe para o céu. Isaías 56. Não, Isaías 2. Quero começar com Isaías 2. Isaías 2, versículo 2. Me ajuda aí, irmão. Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias, eu falei até para o Louro, eu vou falar um pouco dos últimos dias, me ajuda isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outros, e para ele afluirão todos os povos. Diga: todos os povos. 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Volta, meu Deus do céu. De Sião, irmãos, do monte, da presença do Senhor, será estabelecido nos últimos dias. Estamos perto, irmãos. Precisamos viver esses últimos dias. Precisamos romper esses limites para que o nosso nível de percepção dos últimos dias aumente, para que a sede pela presença transborde, para que nós não podemos mais criar essas linhas, falsas linhas de chegada. Cheguei, estou no ministério infantil. Cheguei, estou na liderança. Cheguei. Não, precisamos acabar com esses paradigmas que nós mesmos colocamos. Me casei, cheguei. Não. É agora que você tem que romper os limites. É agora que você tem que orar mais, jejuar mais. Você chegou em uma meta, busque outra meta. O Senhor
não para. E você não tem que parar. Amém? Bota no 3. Irão muitas nações e dirão. Sabe, as nações vão dizer, os nossos vizinhos vão dizer, vamos lá para a igreja. Lá está a presença do Senhor. Sabe, eu acho que Pamela colocou no grupo da liderança sobre Pensacola. Dia dos Pais, houve um avivamento. Mas antes disso, um homem chamou alguns homens, né, adotou alguns jovens e orou por 50 anos. E nesses 50 anos, eles foram instruídos na oração, no jejum, na palavra. E depois esse homem faleceu. E no Dia dos Pais, desceu um avivamento sobre aquele lugar. Sabe, irmãos, tinha fila de 5 horas da manhã para culto às 7 da noite. Aqui às vezes chegamos um pouco atrasados para o culto das 5. Um pouco só. A gente, né, vive aquele versículo por alguns dias, né? A presença do Senhor está no meio do louvor, a gente chega no meio do louvor. Mas quando foi que a gente viu isso na nossa igreja? Uma fila, pelo menos 1 hora antes do culto começar. Onde foi que a gente viu aqui, alguns anos atrás, filas ao redor de algum culto, de algum evento? Isso mostra o nível que nós estamos. A distância do qual o Senhor, Ele levou uma comunidade, uma cidade, uma nação a buscar pela presença dEle. Precisamos romper limites. Como vamos atrair mais a presença se desprezamos a própria presença? Como vamos conseguir chegar em um maior nível se nós declinamos no nosso nível? Amém? Vocês estão aqui? Falem comigo. Estou me tremendo, irmão. Eu gosto disso. Miqueias 4:1. Sabe? Eu amo esses textos, irmãos, porque enfatiza a mesma coisa. E às vezes a gente não escuta. A gente tem que escutar várias vezes a mesma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Aumenta a presença, Senhor, aqui nesse lugar. Aumenta a presença. Pois eis que vem o dia. Como é? É Miqueias. Malaquias é 1:11, já prepara aí. Miqueias 4:1. Porém, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se elevará sobre os outros, e para ele afluirão as nações, os povos. Eita, a mesma coisa. Glória a Deus. 2. Irão muitas nações e dirão. É a mesma coisa. Mesmas palavras que o Senhor quer. Isaías 56:7. Tenham paciência comigo, tá? Nossa fé é baseada na Bíblia. Então a gente vai ler um pouco da Bíblia. Eita glória. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. A alegria, irmão, na casa de oração. Ei, alegria, não é chatice não orar não, irmão. Não é chato. Às vezes a gente fica dizendo que é chato a oração. Não. É o limite que a gente colocou. Eu queria chamar meus voluntários, que eu chamei. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diga assim, nós somos casa de oração. E casa de oração tem o quê? Glória a Deus. 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, o que já se acham reunidos. Vem aqui, 2.
Só esticar. Tá bom aí, tá bom. Tá bom aqui. Eu queria fazer isso aqui para você não esquecer. Para romper a linha de chegada. Não sei da sua vergonha, mais uma. Eu não sei se era a sua preguiça. Eu não sei se era a sua desculpa. Possa ser da sua falta de amor. Mas hoje o Senhor quebra, rasga, corta a sua linha de chegada. Amém? Pega isso, irmão. Casa de oração. Eu falando com o Benjamin. Benjamin, Deus falou que nós seríamos casa de oração. Ele nem prestou atenção. Disse, Benjamin, o Senhor falou que nós, como igreja, seríamos casa de oração. Aí ele deu um nome, Benjamin, a gente. Eu disse, Benjamin, tu não quer um cachorro? Tu não já desse um nome para ele? Pronto. É a mesma coisa, você está com expectativa no cachorro. E Deus tem expectativa na casa de oração. Ele diz assim, ó, a minha casa, a casa que ele vai entrar, a casa que ele quer entrar, é uma casa de oração. Ele deu a identificação para a igreja como casa de oração. Ele deu a identidade da igreja. Identidade é exclusiva. É única. Ninguém aqui tem a mesma identidade. Eu jogava futebol pelada, não futebol não. Aí eu era campeão aqui no Sesc, futebol de areia. Mas no meu time tinha 3 jogadores que a identidade era falsa. Que eles eram mais velhos, mas a idade na identidade era mais nova. E a gente ganhava com facilidade. Eu tinha 13, 14 anos. Eu nem me ligava nisso. Mas faz a diferença, né, para quem é mais velho. Pegar os mais novos e ganhar. Às vezes, como igreja, nós adulteramos a nossa identidade. Nós buscamos algumas vitórias fora da nossa identidade. Nós buscamos alguns caminhos fora da nossa identidade. Precisamos voltar e resgatar a nossa identidade. Precisamos ser verdadeiramente uma casa de oração. Uma casa que realmente ora. Uma casa que gasta vida no lugar de oração. Talvez você diga, ô Felipe, tudo é oração, é? Tudo não é oração. Mas como nosso apóstolo diz, mas tudo começa nela. A gente às vezes quer orar só quando está precisando de alguma coisa, né? E usa o Senhor como um meio, né? Mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor não é um meio para nada. O Senhor, Ele é o fim em si mesmo. Chegou nele, chegou em tudo. Chegou nele, parou. Chegou nele, tudo está completo. Talvez você se complete em outras coisas, eu não sei. A igreja é preocupada tanto em ser veterinário, ou engenheiro, ou ser professor. Não, isso é ótimo. A intervenção da igreja, claro. E eu oro por isso, oro para que o nosso vereador aí intervenha na prefeitura. Eu sei que cada professor ele é um pastor na sua sala. Eu sei que isso acontece e precisamos ser igreja. Precisamos disso, mas precisamos resgatar a nossa identidade básica. Precisamos voltar ao básico. Ao feijão com arroz que nutre a nossa saúde, que nutre a nossa vida. Precisamos ir para o básico. Às vezes o básico é tão difícil. Os meus discípulos sabem que eu falo com eles, você está ali no quê? Você está jejuando? O que é que você está fazendo? Quem está lá no projeto com a gente sabe, vai ministrar amanhã, viu? Está orando? Como é que está a sua vida? É o básico. O básico é sermos uma casa de oração. Precisamos voltar a esse básico. Talvez, eu sei que ser professor, mas primeiramente, antes de ser qualquer coisa, qualquer profissão, jogador de futebol, a um professor, precisamos ser primeiramente ministros para o Senhor.
Precisamos, antes de tocar aqui, antes de dançar aqui, precisamos tocar num quarto sozinho para o Senhor. Precisamos dançar sozinho para o Senhor. Precisamos cantar, ler. Precisamos nos ser encorajados a ficar nesse lugar de simplicidade onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde não tem foto, onde não tem vídeo, onde não tem ninguém, mas tem você e o Senhor. E é tudo que você precisa. Sabe, há 8 anos atrás, eu sentado, Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. Eu sentado no meu quarto, recém-convertido. E quem está aqui na igreja há mais tempo sabe que eu aqui fui dar um testemunho com a minha esposa. E ela tomou o microfone da minha mão. Muita vergonha. Travado. Sem conseguir falar para o público. É tão difícil aqui também ainda, mas eu estou falando. Mas o Senhor falou para mim: você vai subir no púlpito para pregar num domingo. E eu falei: não, isso não é Deus não. Um Deus que vai botar eu no fogo, um Deus que vai me botar para ministrar, faz isso não, Jesus. E eu recém-convertido, esqueci, passou-se. E esses dias eu estava orando. E o Senhor lembrou. Lembra que eu falei? É Deus que encoraja. É Deus que fortalece. Não coloca linhas. Hoje foi cortada. Amém? Hoje o medo vai embora. Hoje aquilo que você temia acabou. Oh, glória. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Lembra que ele falou que as nações viriam, agora já está grande o nome, viu? Já está grande. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia que ele fala que a casa de oração seria estabelecida, ele já começa a dizer: olha, em todo lugar, incenso é queimado. Do nascente ao poente, do Brasil à China, incenso é queimado. Nunca se houve um movimento de oração como agora. Em todas as nações, incenso é levantado. Líderes incendiados pela adoração e oração dia e noite. Poxa, nenhum amém. Sabia que eles oram todos os dias, 1 hora por dia? No Irã, Iêmen, Afeganistão, Turcomenistão. São países de perseguição, onde os cristãos são mortos quando são descobertos. E eles oram todo dia. Alguns lugares são 4 horas por dia. Outros lugares, 24 horas por dia. E aqui nós temos 1 hora por dia. De segunda a sábado. E ninguém aqui é perseguido. E ninguém aqui, ninguém é perseguido. Quem é perseguido? Temos essa hora. Não é nem 10% do dia, que são 2h40. Irmãos, com humildade, quando eu me converti, minha esposa sabe, eu tinha tempo. Estava desempregado, eu orava 8 horas por dia. Tranquilo. Não consigo mais orar esse tempo, mas eu me esforço para ter todo dia, todos os dias, momento com o Senhor. Talvez você pense: mas eu trabalho, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Mas você acredita em tantas coisas. Talvez acredite num diagnóstico médico. Você acredite se um cara chegar no escritório que você trabalha ou no seu trabalho com uma maleta parecendo um terrorista, dizer que vai apontar, você sai correndo, você vai acreditar nisso. Eu tenho certeza. Você acredita em tantas outras coisas, mas na palavra de Deus, que ele diz que do nascente ao poente, o nome dele é queimado. O nome dele é essência queimado puro. E você não acredita? Quem acredita?
Precisamos acreditar no que a palavra diz. Porque a gente acredita num remédio. A gente acredita às vezes numa notícia que soltaram um fogo, diz que é um tiro, a gente acredita e sai correndo. A gente acredita em tanta coisa, em tanta besteira, mas quando é na palavra do Senhor, respaldada, naquilo que Ele falou há anos, você vive, naquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Esquecemos daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele disse que seríamos, da nossa identidade, que é casa de oração. E às vezes somos casa de confusão. Às vezes somos casa de fofoca. Às vezes somos casa de disputa. Às vezes somos casa de divisão. Somos casa de tanto nome, no qual não é a nossa identidade. Precisamos resgatar. Jogar fora todas as outras nossas identidades. E pegar a nossa identidade verdadeira. E viver ela. Amém? Calma, estou chegando lá. Isaías 42:10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a voz o deserto e as suas cidades e as aldeias, habitantes por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem dos cimos do monte. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Só lugares distantes, distintos. Só lugares inacessíveis. Irmãos, tem sido levantado sala de oração, torre de oração, em cume do monte, em lugares distantes. Tem sala de oração em alto mar. Irmãos, na China eram 40 mil salas de oração. Já está 4 vezes mais. Irmãos, teve um homem no Egito que levantou uma sala de oração com os jovens. Eram 400 jovens. Vieram e queimaram a igreja com os 400 jovens. Não dentro, tá? Eles estavam fora. E depois ele marcou uma reunião no deserto. Em vez de ser 400 jovens, foram 6.000 jovens. Amém. Irmãos, aqui tem uma oração de 5 da manhã. Eu sei que o Senhor, Ele tem colocado isso no nosso coração, no coração da igreja. Precisamos nos unir em oração para que o nível aumente. Eu estava lendo, eu estava vendo um pregador falar, na verdade, e também lendo algumas coisas. Ele fala que, será que tem algum dom de curar com sombra? Aí eu fiquei, por quê? Não, é porque o céu estava baixinho, irmão. O céu estava baixinho demais. Acontecia. O apóstolo Paulo, em Atos 19 ou 17, ele põe a mão, ele nem ora, 12 são cheios do Espírito Santo. Eu tenho expectativa, irmão, dessa parede aqui, ó, e dessa parede aqui ficar com cadeira de roda, muleta, os óculos. Eu tenho expectativa. Isso é a identidade da igreja. Isso é a identidade, isso é a naturalidade da igreja. Em que nível nós estamos? Que identidade nós estamos, que carteira nós estamos batendo, né? Cadê aqui minha identidade? Será que a gente tem moral de mostrar nossa identidade? Será que nós temos moral de chamar a pessoa e vai lá? Deus está lá. Se ela chegar aqui, será cheia do Espírito Santo? Precisamos, irmãos, resgatar essa identidade. Atos 2, 40, acho que é 42. Atos 2, 42. Queria que você lesse com atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas... Normal, tá? Amém? A cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos lá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade. Volta lá. Simplicidade, singeleza. Simplicidade. Passa. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Precisamos, irmãos, ter essa vida normal. Isso, algumas pessoas até falam, comentam que é um avivamento, mas eu acho que não era um avivamento, né? Era o ponto zero da igreja. Então, era a vida natural, normal. O avivamento é quando precisa reavivar, precisa fazer isso com a gente. Precisa nos fazer viver. Precisa dar vida para nós. E essa era a vida normal, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, partir do pão, dia a dia. Nós não podemos ter uma identidade no domingo e 5 identidades durante a semana e tentar voltar no sábado para estar aqui no domingo. Não. Precisamos ter uma única identidade, de domingo a domingo. No trabalho, faculdade, escola, rua, para os vizinhos, para a família. Resgata, Senhor, na minha vida, a minha identidade. Quando fala de Atos, eu lembro do conde Isendorf, dos moravianos, que houve na Europa uma perseguição e os morávios foram para a casa dele, né, para o terreno dele. E a história conta que eles chegaram lá e começaram a divisão. O pastor já falou sobre isso aqui. Eles começaram a divisão, que eram vários tipos de congregações, né? Como se fosse a Assembleia Batista. Então eles se uniram e começaram a reclamar uns com os outros. Quando tinha um culto, se juntavam os irmãos e reclamavam: está errada a palavra, isso está errado, isso está diferente, não acreditamos nisso. E tinha briga entre eles nesse terreno. Eles brigavam muito sobre isso. Sendo que o conde, né, que era um homem de Deus, e eu lembro que eu queria deixar bem claro, né, o que eu vou falar é movimento pietista. Pietista. Então ele cresceu nesse movimento. E se você colocar no Google, der um Google aí, você vai ver que é igual à nossa Casa de Paz. Igual. Eles tinham esse movimento, separavam 2 ou 3, iam nas casas, e só para dizer para as pessoas e para as famílias que elas tinham acesso a Deus, né? Para que elas poderiam atrair a Deus, para que ela pudesse estar na congregação, para unir a comunidade, para unir as pessoas. E a gente tem isso na nossa igreja. Isso é uma ferramenta extraordinária. É entrar nas casas, falar com as famílias. E às vezes nós não atribuímos isso ao nosso cotidiano natural da igreja, que Atos diz dia a dia. Sim ou não? E nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, os nossos prazeres em primeiro lugar, as nossas expectativas em primeiro lugar. Assim como aquele mesmo povo no qual Zizendorf, ele chega e reúne e faz: olha, vocês não vão ficar mais no meu terreno, não. Vocês não vão ficar mais aqui, porque vocês estão brigando, o mesmo povo brigando. Aqui não tem briga. Amém? E ele faz um documento e fala: vocês vão assinar, para que vocês se unam. E eles assinam. E na primeira reunião, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar. E 24 homens, 24 mulheres se unem em uma torre de oração que durou 100 anos. Eu queria, irmão, que a igreja se levantasse em oração. Eu tenho essa expectativa, sabe? Essa sede, essa fome por mais de Deus. Eu não consigo. Eu quero mais.
Qual o seu nível de entrega que você acha que está bom? Eu digo que não está. O meu nível de entrega está muito baixo. O nosso nível de entrega como igreja está muito menor. Paul Washer, ele diz que um homem que ora é útil para Deus. Imagina uma igreja que ora. Irmão, nós precisamos orar e estar junto em oração, que os quarteirões sintam a presença do Senhor. Que alguém que passe com o carro se converta. Você não tem essa expectativa, não? Acho que eu sou louco, então. Não é só eu que tenho. De alguém estar no ônibus lá na esquina, já vem chorando para cá. Você não tem, não? Eu tenho. De alguém bater lá em casa, Felipe, eu estou com saudade de Deus. Eita, você não quer isso, não? Ah, vai me incomodar, né? Vai incomodar meu sono. De alguém mandar um WhatsApp, Felipe, por favor, o que é que eu faço para... Você, Gracileide, Gabriel, por favor, me ajuda. Eu li antes, já as nações. As pessoas vão vir, vamos lá na casa do Senhor. Precisamos, vamos lá receber ensinamento, receber... Aqui, quando chega aqui, a gente precisa, né, mais um pouco. Precisamos aumentar um pouco mais o nosso nível. Sim ou não? Amós 9:11. Amós 9:11. Precisamos resgatar a nossa identidade. Se eu ler esse texto 2 vezes por dia, eu tenho que ler. Naquele dia. Que dia é esse? Oh, glória. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Ele falou, levantarei a identidade. A identidade. Repararei as suas brechas. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foi nos dias da antiguidade. Saudade Deus está. Deus está com saudade daquele tempo de Davi. E uma tenda que ele constrói por 38 anos, 24 horas por dia. Os jovens cantando Asaf, a manja do tom. Jovens. Às vezes a gente chama os jovens, né? Vamos fazer uma mudança, né? Jovens, vamos, nos ajuda ali. Jovens, hoje eu quero chamar vocês para a oração. Venham para a oração. Vamos gastar a vida de vocês, essa força de vocês na oração. Não, é aí mesmo. Aí sim. Restauração. Será que nós precisamos de restauração? Precisamos de restauração, irmãos. De dentro para fora. Não a euforia que é de fora para dentro, mas uma alegria de dentro para fora. Uma alegria da restauração, do lugar de oração, do lugar de contemplação. Davi constrói esse tabernáculo. Quando ele viu, ele teve, no Salmo 110, eu vi o Senhor como meu Senhor. Ele teve, no Salmo 27:4, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar todos os dias no seu templo. Não tinha templo. Ele viu o trono. Quem quer ver o trono? Sabe, irmãos, uma vez eu estava sentado na praça do Rodovalho. Eu estava orando e vi um vento descendo sobre as nuvens. Aquilo eu fiquei atordoado. Que precisamos ter visões para não ser mais as mesmas pessoas, irmãos. Precisamos contemplar a glória do Senhor para não ser iguais. Precisamos resgatar a nossa identidade nesse lugar de contemplação. Assim como Davi, assim como é a saudade de Deus. Atos 15:15. Sabe, irmãos, aí estavam acontecendo sinais, maravilhas, a normalidade da igreja. A normalidade. Comunhão. E o apóstolo Paulo estava conversando com outros irmãos e falando, olha, foi assim, o milagre foi assim, aconteceu esses prodígios e tal, aquela conversa de alegria, né? No qual a gente vai ter ainda. Amém? Quando o Senhor reerguer a tenda caída de Davi. Então Tiago, que é um homem que meu líder gosta muito dele, que ele ministrou uma vez na célula, acho que talvez o Samir e o Wellington, não, eu, Samir e Michel, que Michel falou assim, rapaz, era pra gente estar enrolado num colchão, porque a lapada foi grande. E a gente ainda conversa sobre isso, desse dia, tá no praia, no quarto lá, a
Eu disse, eu quero nem ir embora, estava agoniado já. Aí Tiago diz, ei, calma aí, pô. Deixa eu falar para vocês uma coisa, os apóstolos, né? Ele diz, confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Tudo que eu li para vocês. Ele está falando, aquilo que Malaquias falou, Isaías falou, tal. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Quando o Senhor resgatar a tenda caída de Davi, os sinais vão acontecer, irmão. Quando o Senhor resgatar a nossa identidade, quando nós buscarmos isso com o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento, o Senhor vai derramar uma unção poderosa sobre nós. Quando nós ficarmos entre o pórtico e o altar, como temos que ficar, como temos que nos entregar, o Senhor vai descer sobre nós. Quando a fome e a sede do Senhor aflorar dentro de nós, aí sim o Senhor vai restaurar. Ele está com expectativa, irmãos. Ele tem expectativa. Jeremias 10, 20. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhes erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Não há ninguém, mas aqui tem gente. Levante sua mão, irmão. Aqui tem gente. O Senhor vai nos levantar como pastores, como líderes, de restauradores de identidade. Tanto a nossa, como o apóstolo Paulo diz, vai salvar a ti e a quem está perto de ti. Precisamos ter expectativa na volta do Senhor, porque Ele vai restaurar. O Brasil precisa dessa restauração. Jaboatão precisa dessa restauração. Peguei 3 jovens com, acho que 17 anos. Eles começaram a falar de história do Brasil, história de Jaboatão. E eu falei algumas coisas para eles. Não, isso aí, a história não tá batendo, sabe? Porque o Brasil, ele não é assim. Eu falei algumas coisas para eles. Você é professor de história? Eu disse, não. A gente, às vezes, nem sabe a história de Jaboatão. Eu falei com o Rafa, disse, Rafa, pergunta sobre isso a alguns amigos teus, sobre a história de Jaboatão. Eles não souberam responder. Precisamos nos aprofundar para ver quais são as raízes em Jaboatão. Quais são as orações que devemos fazer, como devemos proceder. Que o Brasil foi criado mediante uma mentira. Há uma briga que achamos que foi vitoriosa dos pernambucanos, no qual era para ser estabelecido o cristianismo naquele ano. E os senhores feudais, os donos de posses, fizeram com que expulsassem os judeus que iriam trazer o evangelho para o nosso país. E a gente não sabe disso. A gente não conhece a história de Jaboatão, não conhece a história do nosso país. Precisamos conhecer, gerar em nós, para gerarmos essa identidade e lutarmos pela nossa cidade. Uma igreja que intervém. Uma igreja que intervém nessa rua, nesses prédios, na Ave do Cabuz, Luiz Monte Arroios, na Jaranguari, Rua do Loreto. Quantas ruas você conhece? Quantas pessoas você conhece? Quantos lugares você pode ir? O que é que você está fazendo? Qual identidade você está usando quando sai daqui? Eu queria que você ficasse de pé, para pensar que está acabando. Por favor, só sai se for de extrema necessidade. Sabe, irmãos, precisamos intervir nessa região. Precisamos intervir com intenção, com conhecimento.
fui para o Monte dos Guararapes, levei a minha célula e fiz questão de mostrar para eles a verdadeira história de Jaboatão. A verdadeira história do Brasil. Não é para a gente vir para cá para o domingo e cantar um louvor, passar uma hora aqui. E às vezes estamos aqui pensando no hambúrguer, né? Na pizza, no cachorro-quente, pensando em estar com os amigos quando acabar, pensando em fazer qualquer coisa, menos passar mais tempo aqui, menos romper um pouco do nosso limite, menos gastar um pouco mais do nosso tempo na presença, na comunhão, no partir do pão, de estarmos juntos. Precisamos voltar à nossa identidade, irmãos. Eu me sinto... Às vezes eu estava conversando com o Louro, com o Rafa, com o pastor também. E a gente faz um tempo que está aqui na oração. Também tem a oração das mulheres. Mas às vezes eu chamava as pessoas para vir, para a gente estar junto. Não sou homem de oração, quero ser homem de oração. Não estou falando porque sou melhor do que ninguém. Mas eu me frustrei muitas vezes em querer que aqui estivesse cheio. E às vezes pegando o prato com o pé, com a mão, equilibrando tudo para trazer pessoas, para buscar as pessoas para vir para cá. Eu falei com o pastor, não dá para mim não, eu não venho mais não. O pastor falou uma palavra para mim que... Ele falou assim, ó, filho, agora, não sei nem se ele lembra, vamos nos reinventar. Não podemos parar. Eu cheguei para o Louro, não quero mais não, velho, não aguento mais não. Foi não, Louro? Não aguento mais. Oxe, que é isso? Eu estou deixando do meu tempo com o Senhor para estar aqui. Estou perdendo mais uma horinha aqui, podendo estar em casa. Às vezes saio daqui correndo para ter o meu tempo, ter a oração. E às vezes não era... acontecia, né? E o Senhor falou comigo: é por mim, meu amigo. Precisamos, irmãos, ter no nosso coração a mesma perspectiva, a mesma fome e sede que Davi no Salmo 132 diz: eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem sono nas minhas pálpebras, até encontrar um lugar para o poderoso de Jacó. Talvez as pessoas digam: eu não tenho ministério de oração não, né? Eu não sou não do ministério de oração não. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala em oração 2 vezes. A palavra oração, quando ele diz, olha, faça a oração, essa palavra oração é faça a oração sozinho, em lugares apropriados. Mas quando ele fala, e continue com as orações e súplicas no Espírito, ele está falando, é junto, é na comunidade, é vocês unidos, continue orando. E ele fala no Espírito, aquela palavra é pneuma, a mesma palavra que o apóstolo Pedro diz, todos os homens que pregaram a palavra, profecia, eram cheios de pneuma, do Espírito, eram cheios, cheios. Não eram pneus vazios, que gastam mais combustível, que é ruim de dar a volta. São pneus cheios. Precisamos ser cheios para dar o nosso melhor. Não dar trabalho, não gastar combustível, não ficar ruim de dar a direção. Precisamos ser cheios do Espírito para estarmos unidos aqui e clamar para o Senhor descer, para o céu ficar bem pertinho, para o firmamento diminuir e você ser cheio do Espírito. Teve um dia que eu estava aqui e eu falei para o Senhor, diminui a expansão, Senhor, diminui. E eu pedi para parar, porque eu pensei que eu ia morrer. E eu quero que o Senhor hoje diminua a expansão, diminua a distância entre o céu e a terra. Aquilo que foi falado aqui, foi cantado, que foi lindo aqui hoje. A palavra cantada, a palavra proclamada, é a palavra de Deus voltando para Deus. Não é a palavra do meu pensamento, nem do seu pensamento. É a palavra que está escrita, que Ele quer ouvir. Precisamos buscar isso, irmãos. Precisamos sair, deixar de sermos filhos pródigos da oração, buscarmos a nossa riqueza e ir-se embora. Precisamos nos arrepender, cair em si e voltar para a casa do Pai.
Amém? Precisamos acabar com as nossas desculpas de que o irmão fez isso, de que a irmã fez aquilo, de que se fizer assim eu não quero, de que se fizer assim eu não vou. Corta os limites, corta as linhas de chegadas, ultrapassa, pula as barreiras. Não olha para ninguém, olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para Jesus. Jesus, meu Deus, Jesus, aquele que está sentado no trono, olhando para mim e para você, nesse momento com expectativa, glorificado e olhando, cadê minha igreja? Ele mesmo declarou, Mateus 21, a minha casa, a que eu vou entrar, será chamada casa de oração, mas vocês fazem de convidos salteadores. Vira a mesa, Senhor, essa noite. Vira a mesa dos nossos corações, da nossa vida, das nossas desculpas, mas vem sobre nós, Jesus. Vira a mesa da chicotada, mas vem sobre nós. Precisamos, Senhor, do teu saculejar. Vem aqui. Eu sei, irmãos, talvez vocês queriam uma palavra mais encorajadora, ou de uma resposta, mas eu acho que não tem melhor resposta do que essa. Sobre identidade, o começo de tudo, o básico. Precisamos voltar à simplicidade, para que o Senhor venha derramar sobre nós a clareza do nosso coração, o aprofundamento no Espírito. E ele fala, o apóstolo Paulo, orem com orações no Espírito, guiados pelo Espírito, no aprofundamento do Espírito, chorando no Espírito, se derramando no Espírito, às vezes sem nenhuma palavra, mas com muitas lágrimas, às vezes sem nenhuma intelectualidade, mas com o coração queimando. Precisamos sair, irmãos, dos nossos casulos, precisamos sair do nosso orgulho, nariz empinado, precisamos baixar a nossa crista, precisamos baixar as nossas palavras perfeitas e olhar para Jesus, para o que Ele quer falar para nós. Precisamos acabar com essa história de vir no domingo para pedir algo. Precisamos vir para dar o nosso coração, a nossa vida. Precisamos vir para cá para nos entregar nesse altar, no chão, em algum lugar, nos derramar, não olhar para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Como vamos passar para um novo nível de entrega, para um novo nível de busca, se ficamos sempre no mesmo nível? Irmãos, precisamos ter expectativa no avivamento. Precisamos clamar por esse avivamento. Precisamos clamar para que o Senhor derrame sobre nós essa unção que Ele prometeu que derramaria nos últimos dias, sobre nossos filhos e filhas, sobre os servos, sobre os jovens, sobre os senhores. Não vai sobrar ninguém. Que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. O noivo saia da recâmara, aquele que casou, está em lua de mel, saia, para tudo e venha orar. Precisamos orar, irmãos. Precisamos da presença de Deus, do clamar pelo Espírito Santo. Precisamos, irmãos. Precisamos de Ti, Senhor. Aumenta o Teu nível nessa noite, Senhor. Aumenta o nível da Tua presença nesse lugar. Aumenta, Senhor, a nossa percepção, o nosso amor. Ilumina os olhos do nosso coração. Queremos ver, assim como Mil corou aqui, os anjos, ele contempla, ele declara que Ele é santo. Ele não declara que é santo porque quer um milagre. Ele não declara que é santo porque quer um novo emprego. Ele não declara que é santo porque quer algo diferente do Senhor. Ele declara que é santo porque Ele contempla o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ilumina os olhos do meu coração. Não é esse olhos, são os olhos espirituais. Temos muitos olhos espirituais, muitos acessos ao trono de Deus. Amém. Dê um glória a Deus. Precisamos do Senhor, irmãos. Precisamos nos aprofundar nisso. Senhor, vem sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque o nosso coração anseia por Sua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos da Sua presença. Não há nada mais importante. Restaura a nossa identidade como igreja. Nos faça, nos refaça, nos restaure como uma casa de oração. Reerga a tenda caída de Davi.
Restaura, Senhor, uma adoração a Ti plena, uma adoração a Ti de dia após dia, manhã após manhã. Nos faz intensos, constantes, nos faz firmes, Senhor. Nos faz uma igreja que clama pela Sua presença. Nos faz uma igreja, Senhor, que abre mão de tudo para estar com Você. Uma igreja que abre mão, Senhor, de qualquer prazer para estar com Você. Uma igreja que será chamada e entoada como casa de oração para todos os povos. Que as ruas, que as nações, que os condomínios, que os vizinhos, que todas as pessoas reconheçam que esse lugar é uma casa de refúgio, uma casa de oração, uma casa, Senhor, da Tua palavra, do Teu poder, uma casa, Senhor, para o derramar do Teu Espírito Santo. Faz isso, Senhor, nos faz como a igreja de Atos, uma igreja natural em milagres, em sinais e maravilhas, de comunhão, de partir do pão, uma igreja que se entrega em Tua presença, uma igreja com temor, uma igreja com amor, uma igreja com perseverança, Senhor, uma igreja que se entrega a Ti. Vem sobre nós, Senhor, no nome de Jesus.